tarde. Hoje é terça-feira, dia 12 de dezembro. Que horas são, Camila? São exatamente assim. Exatamente 5 horas e 8 segundos. Olha aí, que beleza. No Sem Censura, ao vivo de hoje, nós vamos falar de alimentação saudável, de teatro, de música e de câncer de próstata. E os nossos convidados são Marcos Sacramento, que é cantor, e nós estamos também com Luiz Flávio Alcofra, né? Que é violonista, e eles estão lançando um disco e um show em homenagem a Aracide Almeida, que em 2018 completa 30 anos de morte. 2014 foi 100 anos de nascimento, quer dizer, uma dupla efeméride que vocês estão comemorando, né? Maravilha. Maravilha. Estamos com o Dr. Franz Campos, que é urologista oncológico, e ele é chefe do Serviço de Urologia do INCA. E ele vem nos falar sobre esse primeiro centro de diagnóstico do câncer de próstata da rede pública do Rio de Janeiro. E isso é muito importante. A gente já falou umas 3 vezes de câncer de próstata aqui, e eu acho que o senhor vai dar uma resposta muito precisa a esse tipo de gente. A gente assim, vão ver o médico, mas esse é o segundo passo, não é isso? Perfeito. Vamos falar sobre isso. Obrigada. Estamos com Sônia Hirsch, nossa escritora e jornalista, pesquisadora de alimentação saudável, de qualidade de vida. Ela está lançando um novo livro, apenas 20, né, Sônia? É o 20º. Que se chama Vida Quer Viver, que são crônicas. São crônicas de bem-estar, com receitas, dicas e manobras de viver bem. Maravilha. Prazer em tê-la aqui. Prazer. Estamos com Tânia Pires, que é a idealizadora do Festival Internacional de Teatro da Língua Portuguesa, e o Horácio Guiamba, que é um ator de Moçambique. Sim, sim, sim. Ah, vamos falar português o tempo todo. Vamos. Com certeza. Eles vão conversar conosco um pouco sobre teatro e o Festlip, que é esse festival de teatro de língua portuguesa. E estamos com nossa Camila de Abreu. Já pus um lado mais musical na sua nome. Tá valendo também. Tá. Então, Camila, com esse lindo sapato, o que você vai dizer para os nossos telespectadores? Vou dizer que chegou a hora deles participarem do Sem Censura, né? Beleza. E para participar é muito simples, basta você deixar sua mensagem na nossa rede social usando a hashtag Sem Censura. Eu vou localizar e repassar para os nossos convidados. Assim todo mundo participa do programa. Maravilha. Sabe de uma coisa? Você tá de azul e tá combinando com um painel atrás de você. Deve ter sido de propósito, Marcos. Deve ter sido. Ela pensou nisso. Completamente. Com certeza. Sim, tudo friamente calculado. Isso. Vamos lá, Marcos, você vai mostrar alguma coisa agora pra gente já começar com música? Pode ser? Se você quiser. Eu adoraria. Vou pra lá? Vai? Você aí, a gente conhece o Flávio tocando seu instrumento. Obrigado, Luiz Flávio. Aproveitando que ontem, ontem foi dia 11 de dezembro, aniversário de Noel Rosa. Ele ontem faria 107 anos. Nasceu em 1910. Então, como o repertório de Araci é muito baseado na obra do Noel, vamos aqui fazer um... Homenagem aos dois, né? O mundo me condena e ninguém tem pena, falando sempre mal do meu nome, deixando de saber se eu vou morrer de sede ou se eu vou morrer de fome. Mas a filosofia hoje me auxilia a viver indiferente assim. Nesta prontidão sem fim, vou fingindo que sou rico pra ninguém zombar de mim. Não me incomodo que você me diga que a sociedade é a minha inimiga, pois cantando neste mundo sigo escravo do meu samba, muito embora vagabundo. Quanto a você da aristocracia, que tem dinheiro mas não compra alegria de viver eternamente sendo escrava dessa gente
que cultiva a hipocrisia. Nossa, mãe. Vem pra cá, Márcia. Que letra magnífica. Que Você sabe maravilha, que eu acho né? que eu nunca tinha prestado atenção. E você, ele tocando desse jeito, Luiz você Flávio, cantando. Luiz Flávio Alcofre, no violão. Muito bom, Luiz. Meu parceiro nesse disco. Há muito tempo vocês Há trabalham muito tempo, juntos. há Eu muito estava tempo. vendo toda a tua muito tempo vocês conseguem trabalhar juntos, o que é bacana, né? Quase 20 anos. Músico é bacana, né? De trabalhar quando dá certo. É. Então, Tem os muito chatos, mas às vezes tem os bacanas, né? Eu também sou muito chato. Você não é muito chato, não. Ah, às vezes sou. Eu acho que todo mundo é um pouco chato, de vez em quando. Me diz eu uma sou. coisa, qual é essa letra do Noel? Ela é do Noel? Noel, eu tô sem o CD nosso CD, daqui a pouco vai chegar aqui, Ah, tá. né? Não, já estava ali. Estava ali, já estava ali. Eu acho que é só do Noel, eu não me lembro agora. Luiz Flávio. Luiz Flávio, lembra? Mas, enfim, de qualquer forma, Porque é muito bonita essa é letra. muito linda. E ele fez para alguém especificamente que dá vontade de saber quem é, né? Para ele acusar Noel, você que é metido a besta, não sei o muito quê. inspirado, né? Sempre muito inspirado, muito... Obrigada, Izinha. Aí, pode ver aí que vai ter aí. Filosofia, dá uma olhada. Não, tem que tirar o plástico, mas a gente chega lá. Vai falando. Então, filosofia é uma das obras-primas do sim. Noel, né? Um cara que morreu com Menos de 30. 20, morreu com 27 Noé anos. Rosa, André Filho, cara. André Filho. O cara da Cidade Maravilhosa. Exatamente. Caramba! E morreu com 27 anos e deixou uma obra enorme, né? Mais de 200 músicas. Quase todas, ou pelo menos a maioria. É verdade que a obras-primas, Araci né? era uma boêmia, por isso que ele gostava dela? Quer dizer, Sim. ela tinha um comportamento, tipo, pra época, masculino, ou seja, ela saía com os garotos. Completamente. Ela ia pra night. Completamente. Ela foi fazer um teste na Rádio Educadora do Brasil, sei lá que ano, né? Bom, Noel era vivo ainda, ele estava no estúdio, ela foi fazer um teste, porque naquela época os cantores eram contratados das rádios, né? E ele viu o teste dela e falou, Araci, isso é ela contando, tem um disco de vinil que ela conta essa história. Falou, Araci, o Noel falando para ela, gostei muito de você cantando, vamos tomar uma cerveja preta cascatinha na Taberna da Glória. E aí ela disse que pegou o bonde com o Noel, já no estribo, e foi tomar cerveja preta cascatinha na Taberna da Glória. Isso deve ter sido, se o Noel morreu em 37, isso é antes de 37. Deve ter sido no Nos anos 30 começo mesmo. dos anos 30. Ela é de 14, né? Começo dos anos Quer dizer, 30. então ela era menina. Ela era uma menina novinha. Menos de 21 anos. E ela dizendo que ela não tinha roupa para sair do Encantado, que é um subúrbio aqui do Rio, para ir para o centro da cidade, para a rádio. Então que ela foi vestida de chavante. Era uma debochada, né? Uma pessoa, uma personalidade realmente muito encantadora, né? Araci de Almeida merece essa homenagem, porque foi uma das personagens da música brasileira e da cultura, né? mais interessantes, assim, mais curiosas. Tem um vídeo de vocês dois fazendo um pouco a divulgação, né? E aí você fala, a gente se lembra da Araci no jurado do Silvio Santos. Quer dizer, que é a tua geração. Eu também não conhecia a Araci cantora. Você também não, né, Sônia? Não. Quando ela apareceu como jurada, ela já era um ressurgimento de uma forma um pouco... Que a gente não viu ela jovem cantando, né? E não tinha muito registro na época. Ela gravou bastante até a década de 60. Né? Até os anos 60. Em 68, o Caetano Veloso fez um samba para ela, que a gente abre o espetáculo com esse samba, que chama Voz do Morto, que é uma citação à Voz do Morro, né? Mas aqueles sambas muito provocativos do Caetano e já muito mexendo com a inquietação da Araci, com a personalidade dela, né? Eu estava lendo agora, com a pansexualidade, enfim. E é um samba maravilhoso do que ela gravou num disco em 1968. Pois é. Estamos aqui no tablado, feito de ouro e prata e filó de nylon. Eles querem salvar as glórias nacionais, coitados. Isso em 68. E ela gravou esse samba e depois, na década seguinte, que é a década de 70, ela já foi migrando para os estúdios de programa de televisão de calouros, cujo principal foi o do Silvio Santos. Silvio Santos, com aquele mau humor dela. Com aquela coisa, que foi quando a gente conheceu a Araci, né? Assim, ela é aquela jurada rabugenta,
que dava 0 para todo mundo. Eu estava ouvindo ela hoje de manhã, que eu te falei que eu estava atrás da imagem dela novinha, né? E ouvi a Mulher do Leiteiro. Você vai cantar a Mulher do Leiteiro? Pode ser. Adoro a Mulher do Leiteiro. Você conhece a Mulher do Leiteiro? Não. É muito engraçada. É uma marchinha de carnaval. É uma marchinha de carnaval, mas ela é engraçada, porque a Mulher do Leiteiro é ela que sofre mesmo, entendeu? Eu gosto mais da galinha. Você gosta da galinha? É, a galinha. Como é que é da galinha? Não pode andar com galinha no bonde. Tem galinha no bonde. Tem um humor muito engraçado. É um humor típico dos anos 40, eu acho muito bom. Aí eu estava ouvindo, ela falava muito pronunciando as palavras. Tem uma prosódia específica dela, né? E isso tudo para dizer, com um vocabulário muito especial da Aracy, que tinha muita coisa que ela inventava e muita gíria, né? Falava muita gíria e muito palavrão. Sempre? Sempre, para uma pessoa da época em que as mulheres eram recatadas do lar. Do lar, não podia. Mas uma mulher falar palavrão em público, fumar. Demorou com Dercy Gonçalves. Você imagina, nitroglicerina pura, né? Agora, Dercy Gonçalves era Cid Almeida. Nesse vídeo que vocês dois falam, o Luiz Flávio, ele comenta o Hermínio Belo de Carvalho dirigindo vocês. Aí você fala, né, que ele é muito preciso, que ele queria uma entonação precisa. O que é isso, o Hermínio? O Hermínio é chatinho? Hermínio Belo de Carvalho é um símbolo no Brasil, né? Uma enciclopédia viva de música, foi produziu os shows de Elisete Cardoso. Descobriu Clementina. Descobriu Clementina de Jesus, lançou a Simone, lançou a cantora Simone. Enfim, foi amigo de todos os grandes ícones da música brasileira, Jacó do Bandolim, Pixinguinha, todo mundo, né? Elisete Cardoso, Aracy de Almeida, Dalva de Oliveira, produziu o disco da Dalva de Oliveira. Aracy Cortes. Então, Aracy Cortes fez o famoso Rosa de Ouro. Com Vila Lobos. Ele fez com Vila Lobos. Que é uma coisa linda. Então, Hermínio, você imagina que bacana e que orgulho, que honra para a gente ter aceitado esse convite, teria ter feito esse convite para a gente. E aí, ele dirigindo a gente na casa dele, filigranas, assim, as filigranas da interpretação. Como é que ele... Não dá para reproduzir. Mas é o seguinte, e eu gosto de brincar que eu subverto, claro, que a maior parte das direções dele, porque não dá para seguir também à risca muita coisa. Mas a essência fica. A essência de tudo que ele me disse, né? Assim, você chegar perto do Hermínio e saber o quanto de sabedoria que tem naquela cabeça ali para passar para um intérprete, né? Poxa, você tem que aproveitar e beber aquilo tudo e ficar muito feliz. Ele sabe tudo, né? Ele sabe tudo. Sabe tudo. E então ele sabia tudo, como é que Aracy cantaria, como é que é. Mas a questão não foi nem muito por aí, né? Foi mais ele mais situou um pouco da obra da Aracy na minha jogando para minha abordagem, tua interpretação, para minha interpretação, né? Para minha maneira de abordar e consequentemente para do Luiz Flávio, né? Que o disco é um disco de duo, né? Tá aqui, é voz e violão. Ele tá bonito o disco. Tá bonito, né? Essa capa ficou linda também. Ficou linda. Essa cor, né? Ficou Sabe bacana, por que eu estou elogiando a capa? Pode Porque fui eu que fiz. Não, você que fez. Não fui eu que fiz. A criação é minha, né? A criação, a ideia gráfica é minha e em parceria com um outro músico que toca com a gente também, que é o Netinho Albuquerque, que é dublê de músico e artista gráfico também. Tá. Ele que fez. Ele que executou a minha ideia. Tá. Tá linda. Tá lindo, né? Ficou bonito as duas. Essas duas. É uma caricatura da Aracy feita pelo Loredano. Caramba, Loredano é muito bom. E assim, a gente está muito feliz, a gente está lançando esse disco amanhã no... Então, pois é. Em 2014, vocês fizeram o show, que é esse? Que é esse show, exatamente, ainda sem o disco. Fizemos a estreia em São Paulo, num espetáculo no Sesc Belenzinho, que é o mesmo show que a gente vai apresentar amanhã na Casa do Choro. E de lá para cá, a gente rodou com o show e esse ano a gente gravou. É muito bom, ficou muito bacana. Ficou bacanérrimo. E aí, vamos lá então. Casa do Choro, onde fica, que horas vai ser, tudo? Casa do Choro fica na Rua da Carioca, no centro da cidade, aqui no Rio de Janeiro, no número 38 da Rua da Carioca. Tá. O show é às 19 horas. E a gente vai estar lá, vai receber o público e vai autografar os discos no terceiro andar, que tem um café maravilhoso. No terceiro andar da Casa do Choro, onde o público sobe e vai beber cerveja e comer quitutes deliciosos. Tudo proibido pela Sônia. Quitutes da Sônia são outros. Mas, Sônia, olha, são os quitutes maravilhosos. Vou lá. Você vai gostar. Porque é só ir, não comer nem beber.
Bebe água. Ou gente... comer de vez em quando, porque se você estiver fazendo nunca, você pode 70%, 80% certo, você pode negociar. Na verdade, nunca foi radical. Né? Não, ela nunca foi autoritária. Nem autoritária. Não, autoritária ela não é. Não, mas então... Ela só é esclarecida. Você não é esclarecida, você não é maravilhosa. Obrigada. Mas o negócio é pegar isso, fazer essa comemoração do lançamento da Aracide Almeida. Né? É preciso que o público conheça a Aracide Almeida, sabe? Estou muito feliz de poder estar dando essa oportunidade, estar dando essa contribuição, embora pequena, mas para... Tem muita gente que fala, ela ficou muito circunscrita, assim, numa coisa pequena, de meio cult demais, né? Tem uns... Enfim, ela precisa ser mais conhecida, né? Porque é uma grande cantora, da galeria das grandes cantoras do Brasil. Então, amanhã, na Casa do Choro, Rua da Carioca 38, às 7h, quarta-feira, vai ser maravilhoso. Depois, autógrafos com quitutes no 3º andar. Muito bom. Vamos, então, passar para um outro assunto diferente, que é com o Dr. Franz Campos, que vai nos falar do câncer de próstata, porque, não sei se vocês sabem, a Sônia Hirsch vai propor a cura pela alimentação do câncer de próstata. Eu tenho certeza que ela sabe como curar o câncer de próstata pela alimentação. Tenho certeza disso. Então, vamos lá. A gente já fez incentivando os homens a fazerem o exame de câncer de próstata. Qual é a novidade que o senhor está trazendo que vai acontecer no INCA? Novidade que começa efetivamente no dia 2 de janeiro. Uma agenda extremamente positiva no câncer de próstata, porque nós vimos um grande problema que existia no diagnóstico do câncer de próstata. Vamos falar mais sobre isso. No Rio de Janeiro passa por um momento difícil na questão de chegar a esse diagnóstico. Então tem muitos pacientes que estão rodando por aí com o PSA alterado e não tem local para fazer a biópsia. Nós identificamos isso há uns 3 meses atrás, como a piora do doente está chegando no Instituto Nacional do Câncer. Cada vez mais a gente sabe que o tratamento do câncer é o diagnóstico precoce, né, onde você pode fazer tratamentos específicos e com altas taxas de cura, chegando a 70%, 80% dos doentes tratados. Se você deixa passar isso, o paciente já cai para um 10%, 8%, 5% de chance de cura quando a doença se espalha. Então qual é o momento? O momento é pegar um fragmento dessa doença, examinar esse fragmento e aí começar o tratamento. E não estava acontecendo. O que acontecia na rede pública? O paciente se queixava ou o médico percebia que tinha alguma coisa esquisita e aí... O médico examinava, identificava que ele estava alterado para o PSA, solicitava e não existia essa oferta. Caramba. Essa oferta começou a cair. O Instituto viu isso. Comunicamos direto ao Ministério da Saúde, fizemos uma agenda positiva com eles, com o próprio ministro, trouxemos o problema em si e estamos trazendo para a população do Rio de Janeiro uma novidade que existem outros centros de biópsias, sim, em menor número, pouco divulgado, mas o INCA traz uma novidade que a nossa biópsia será feita sob anestesia, ou seja, o paciente não vai sentir dor. Quer dizer, isso, quando eu soube dessa informação, eu fiquei mais chocada ainda. Quer dizer que até então a biópsia era feita sem anestesia, doutor Campos? É feita sob anestesia local. Sim, eu sei, passa aquela pomadinha horrorosa. Não só a pomada, mas às vezes pode-se injetar, inclusive, um pouquinho de xilocaína ao redor. Mas não, nada como um acompanhamento com o anestesista, com a presença do anestesista todo o tempo, que a gente faz uma sedação. Como se faz uma endoscopia, como se faz uma colonoscopia. É fundamental o paciente ter esse conforto. E mais que isso, ele vai ser analisado primeiramente pelo urologista oncológico, que vai checar a real indicação dessa biópsia. A partir daí, num prazo de 7 dias, e isso é fundamental, não tem atraso, em 7 dias ele estará marcado a sua biópsia, em 30 ele tem o resultado, essa biópsia vai ser feita dentro do Instituto do Câncer. Nós identificamos uma área espetacular, que é uma área em frente à rodoviária. Ah, não vai ser aqui na Praça da Cruz Vermelha? Identificamos justamente por causa disso, pelo afluxo do paciente. Tem gente de tudo quanto é lugar, então nada melhor do que a rodoviária Novo Rio. Mesmo. Nós temos uma unidade lá. Esse doente é feito, marcado, a biópsia é realizada, em 30 dias ele tem o resultado. Ele volta até o centro de diagnóstico, fala de novo com o urologista, ele passa por 3 consultas com o especialista, que vai identificar, a partir do momento que ele tem a doença diagnosticada, ok? Isso volta para a rede pública e o INCA absorve
uma média de 10% desses doentes. Nós estamos falando em 300 biópsias mês. Nós estamos falando em 3.600 biópsias ano. Isso a nossa intenção é isso zerar a cobre fila. A necessidade do Estado. Zerar a fila. Zerar a fila da biópsia do câncer de próstata no Rio de Janeiro. Essa é uma atitude extremamente corajosa e audaciosa no mundo de hoje. Esse projeto, do momento em que nasceu até o momento que foi inaugurado, no dia 27 de novembro, no Instituto Nacional do Câncer, passaram-se 46 dias apenas. Foi feito a toque de caixa, porque é assim que tem que ser feito, numa situação tão drástica. Porque câncer de próstata, 1 em cada 4 cânceres do homem é câncer de próstata. 1 em cada 6 homens, depois dos 50 anos, vai ter câncer de próstata. O problema que eu estava lendo, doutor, isso que eu fiquei muito inquieta. Eu tenho filho homem, então isso me atinge. É que eu ouvi também que o câncer de próstata não necessariamente ele é fatal. Ou seja, você pode conviver com câncer de próstata durante muitos anos, ele pode não evoluir de uma forma letal e, às vezes, a gente faz uma cirurgia, que é uma cirurgia invasiva com consequências terríveis para o homem, sobretudo com um homem de 50 anos. Acaba muito com a vida do homem. O Marcos acabou de levar um sobressalto aqui, só porque a gente falou em cirurgia. Já? E eu compreendo perfeitamente, porque cada vez que falam de câncer de mama, eu já fico tensa. O dilema é o mesmo. Cada vez mais os métodos diagnósticos nossos são rápidos. São rápidos e eficientes. Cada vez mais nós estamos chegando a lesões. Isso na mama, quanto na próstata, às vezes você faz o diagnóstico de uma lesão que não vai fazer absolutamente nada com você, mas perante a comprovação câncer, é muito difícil você não fazer nada. Esse aqui é o grande problema, separar o joio do trigo. Porque o câncer de próstata ele tem 4 características clássicas. Uma lesma, uma tartaruga, um coelho e um falcão. Nós andamos atrás desses dois aqui. Tá. Eu quero o coelho e quero a tartaruga, para poder tratar. Quem é esse doente, se a gente está diagnosticando tão cedo? Então, acoplado a esse programa, nós vamos começar a desenvolver também no Instituto do Câncer, que com certeza, com 3.600 biópsias, nós vamos achar muito cânceres que não precisam ser tratados. Mas a oncologia evoluiu muito. Hoje nós temos claramente os critérios de identificar quem precisa e quem não precisa ser tratado. Temos. Na sua grande maioria, nós conseguimos identificar isso. E o Instituto está tentando também criar um novo programa, e aí é um programa de pesquisa, de que aqueles pacientes que nós identificarmos nessa biópsia, de que provavelmente um tumor muito inicial, será oferecido ao paciente, certo? Num compromisso do Instituto Nacional do Câncer com esse paciente, de apenas seguir esse tumor. Maravilha. Com exames, com ressonância, que é um próximo projeto, que a gente já está amarrado para começar o ano que vem, e um projeto específico, um protocolo de pesquisa. Isso que é muito importante, que a gente sempre fala, isso não pode ser solto. Claro. Sem ter um instituto por detrás para acompanhar esse doente. Última pergunta, antes de ir para o intervalo. A pessoa precisa necessariamente passar pela rede pública, ela não pode ir direto no INCA não, né? Direto na rede pública, no CISREG. Tá. O CISREG identifica, o PSA aumentado, eles manda é que para mandam nós. para vocês. Ok. A gente vai um rápido intervalo, a gente volta já já. Estamos de volta com Sem Censura. Deixa eu passar a palavra para a Camila. Vamos lá, Vera. Temos aqui alguns comentários. Um deles é da Margarete Balbi. Ela comentou, lindíssima a letra, arrasaram. Obrigado. A Késia Machado, ela comentou, finalmente uma notícia que promete melhorar e trazer esperança àqueles que precisam deste exame. E o Natanael, ele fez uma pergunta, existe algo que faça as células tumorais crescerem? Como prevenir? Não dá para prevenir. Não é possível. Isso é próprio da idade. A próstata sempre irá crescer. Então, uma célula tumoral, o mais importante é diagnosticar antes. Se possível, tratar. Eu sempre falo, morre um homem a cada 38 minutos de câncer de próstata no Brasil. É uma doença letal, se não bem identificada e tratada no início. E hoje nós temos tratamentos que, apesar da incontinência, impotência,
que é o tratamento pior da cirurgia, nós já temos uma grande arma, que é a cirurgia robótica nisso aí. Nós já falamos da cirurgia robótica aqui, não sei se vocês se lembram, que realmente ela é muito mais precisa e que aí evita uma série de acidentes cirúrgicos que faziam com que as sequelas da cirurgia de próstata fossem ruins. Mas deixa a gente passar agora, a gente vai lá para Brasília com a Karina Cardoso, não é, Karina? Vamos conversar com você, vai dar notícias da web. Fala com a gente. Tudo bem? É isso aí, Vera. Olá, tudo bom? Olá para todo mundo que está aí ao vivo, acompanhando Sem Censura. Bom, eu aproveito não só para falar da web, mas eu quero aproveitar, na verdade, a presença da Sônia Rich, que está trazendo aí o tema saúde e alimentação, para falar sobre essa onda da alimentação saudável que tem mudado o perfil do consumidor. Pois é, Vera, muita gente aí buscando uma alimentação mais natural, orgânica, livre de aditivos químicos, e a verdade é que o segmento da alimentação saudável tem crescido no país e tem apresentado oportunidades de negócio, boas oportunidades. De acordo com um estudo da agência de pesquisa Euromonitor, o mercado de alimentação ligado à saúde e ao bem-estar cresceu 98% no país de 2009 a 2014. É muita coisa. Só no ano passado, o mercado brasileiro de alimentos e bebidas saudáveis alcançou também quase 94 bilhões de reais em vendas, o que colocou o Brasil na quinta posição no ranking dos gigantes aí desse setor. E para a gente fechar, eu queria trazer também alguns dados interessantes. Olha só, o relatório Tendências Mundiais de Alimentação e Bebidas de 2017, elaborado pela agência de pesquisas Mintel, mostra que 4 de cada 5 brasileiros estão dispostos a gastar mais se o alimento tiver maior valor nutricional. Bom, logo a gente pode concluir, né, que a preocupação com o corpo e com a saúde está mesmo na pauta de grande parte dos brasileiros e na internet também. Muita gente aí fazendo suas selfies, mostrando alimentação saudável e corpo sarado. Feliz de quem escolhe aí se alimentar bem e, como já dizia o ditado, né, Vera? A gente é o que a gente come. Quero saber de vocês aí no estúdio. Concordam comigo? Semana que vem eu tô de volta. Tchau, tchau. Maravilha, Karina, nós concordamos assim em peso com você. Exatamente. Vamos então perguntar para a Sônia Rich o que ela tem a dizer das nossas opiniões também, né, Karina? Vamos lá. Sônia, é um prazer tê-la aqui. Prazer meu. Eu estava dizendo para o Franz que ele não sabia que o Hitler era vegetariano e que, ou seja, ser vegetariano não significa necessariamente ser uma coisa boa, né? Porque, gente, se o Hitler era vegetariano, até que dá para comer um churrasco de vez em quando, porque não salvou daquela catástrofe. De ser um paranoico, né? De ser um assassino em massa. Isso. E etc. De ser tão agressivo. É, né? e de ficar pensando dentro de uma caixinha, né? Sobre eugenia e essas coisas Eu todas. prometi ao Franz que você ia curar o câncer de próstata pela alimentação. Eu não acredito que você cure o câncer de próstata pela alimentação, mas eu tenho certeza que você tem opiniões a respeito. Eu tenho alguma coisa a respeito, sim. Quando eu pesquisei sobre as mulheres, para escrever meu livro só para mulheres, eu vi que a maior causa de problemas no colo do útero era a tricomoníase, que é um corrimento muito comum entre as mulheres e que antigamente tinha feridas de colo de útero, se cauterizava e tal. Isso é visto hoje como um pré-câncer. E nas mulheres isso dá um corrimento expressivo, amarelado ou esverdeado, tem um cheiro, então incomoda e a mulher vai realmente procurar o ginecologista. E o homem, frequentemente, é portador assintomático da tricomoníase. Ele pode contaminar a mulher, ser contaminado, mas não vai ter esse sinal. E eu estudei parasitologia para escrever um livro chamado Almanaque de Bichos que Dão em Gente, que teve origem justamente numa história de câncer, de que esses bichos fazem lesões na gente que acabam se transformando em cânceres. E eu vi que no homem a tricomoníase ela vai acontecer na uretra e na próstata. Ou seja, a bicharada fica lá e corrói. Então, eu, de fato, não tenho nenhuma proposta para isso, mas me alarma que a medicina tenha abandonado a parasitologia, de modo que os exames de fezes não acusem mais nada e que se fale cada vez menos nessas infecções parasitárias que acabam com a gente, que produzem, de fato, lesões. Você recomenda vermifugação? Vermifugação? Ou seja, vamos tomar todos
Eu não chego aí, Vera, porque eu não clinico, eu não receito, né? A minha área é de passar informação. Então, eu procuro passar informação daquilo que espanta os bichos, né? E, no caso das mulheres, essa atenção com a alimentação realmente reduz muito a incidência das infecções. No caso dos homens e da próstata, eu realmente acho que isso foi uma brincadeira, é uma não tô coisa querendo de que a gente troque a ciência da oncológica pela alimentação saudável. A gente não chegou lá ainda e você é uma pessoa séria. Era só uma ideia de que a gente pode prevenir muita doença na vida se alimentando melhor. Se alimentando melhor, olhando os primeiros sinais. E eu acho que, no caso dos homens, esse olhar para a mulher, que a gente está batalhando tanto para mudar, né, que a mulher não é um objeto, que a mulher precisa ser respeitada, eu acho que isso inclui um olhar para o que está acontecendo nas partes mimosas da companheira, que se a companheira está com alguma aflição, essa aflição pode estar no homem também de forma assintomática e vir a desenvolver alguma coisa de que ele não vai gostar, né? Então, seria só mesmo nesse sentido. E, claro, todo mundo que come melhor, vive melhor. Você fez esse seu 20º livro, é um livro de crônicas. Vamos lá, como você chegou a ele? De crônicas de bem-estar. Eu senti que fazia falta falar de uma maneira cativante para um público que ainda não é meu leitor. Que um livro que possa ser presenteado pelos meus leitores para pessoas não são crônicas que você publicou nem no teu site, nem na imprensa? Publiquei numa revista da Petros durante um ano e meio, com esse objetivo de depois fazer um trabalho completo com elas, com dicas, com receitas e um pouco assim convidando as pessoas a prestar atenção nesses aspectos fundamentais da vida, que são alimentação, respiração, movimento, por exemplo, os pés, os dedos dos pés que precisam agarrar o chão, né, que vivem dentro de sapatos e que não têm atualmente assim mobilidade, que as pessoas esquecem que tem dedo e a gente precisa disso como apoio para a vida, para tudo que a gente faz. Não vou pedir para né? você tirar o sapato. Não vou. Autoconhecimento, que é fundamental, que a pessoa se observar, conhecer o seu cheiro. Então, fica usando desodorante e camuflando o seu cheiro e não percebe as alterações. Entendeu? Todas as nossas partes cheiram. A gente precisa se reconhecer. Se tem algum cheiro ruim, tem alguma coisa errada. Vai procurar um profissional de saúde para ajudar, se não souber chegar sozinho. Agora, eu dou também as informações sobre os alimentos que complicam a vida da gente, né? Açúcar, leite e seus derivados, que complicam muito. Pois é, Soninha, mas você fala bem do queijo de Minas. Falo. Porque tudo é relativo. Eu estou tentando me livrar do queijo. Você sabe que eu levo você a sério. Aí você vem e salva queijo meia-cura. Estou louca por um queijo meia-cura que eu conheço. Então, se tiver que comer um queijo, que seja um queijo bom, artesanal. Não esses falsos queijos que povoam as prateleiras dos supermercados, né? Porque aí a pessoa se entope de uma coisa de má qualidade e fornece pasto aos micróbios indesejáveis. Manteiga é ruim? Né? Se for fresca e se não produzir nenhum sintoma, tudo bem. Gente, eu acho manteiga muito bom. Adoro manteiga. Queijo... Então, agora, é muito comum manteiga rançosa, né? Aí não especialmente em lugares quentes. Aí a manteiga rançosa, como toda coisa, gordura rançosa, vai contaminar todas as gorduras do corpo. Você sabe que eu tenho mania de falar da minha família, que é um problema, né? Eu não me dou conta. Então, hoje eu cheguei para o meu irmão tem quase a minha idade, e ele é pré-diabético, há uns 15 anos, e ele mantém essa diabetes pela alimentação. Eu sou muito admirativa do esforço e do cotidiano dele, porque ele consegue isso. Aí eu estava dizendo isso para ele hoje, ele disse, eu sei, Vera, que você acha isso, porque você já falou isso no seu programa. Já me disseram isso. E uma das coisas importantes é que ele eliminou o açúcar. E foi uma das primeiras coisas que você batalhou, foi essa história de eliminar o açúcar como um vício tão grande quanto a cocaína. Eu me lembro de você dizendo uma coisa assim. Exatamente.
exatamente, porque é uma coisa absolutamente refinada que acaba entrando insidiosamente na vida da gente desde a infância, né? Não são Como poucas as recompensa. crianças que recebem açúcar na mamadeira, ou então a mãe molha a chupeta no açúcar e dá para a criança para ela parar de chorar. E aí vai criando um vício de paladar. E a gente tem uma epidemia de obesidade, né? E de diabetes infantil, e de problemas cardíacos, e de câncer, né? O açúcar está muito associado a esses processos todos, porque ele é altamente pró-inflamatório. Ele rouba vitaminas, ele rouba o cálcio. E se a pessoa só puder mudar um hábito, que seja o de comer açúcar. Eu me lembro que depois de ler você, eu passei a perceber que cada vez que eu comia açúcar, me deprimia imediatamente. Não, ele tem um efeito de droga. Ele, ao mesmo tempo que te deprime, não era o psicológico, não. Era a energia que deprimia e pedia mais. É a coisa da droga mesmo. Você fica querendo mais açúcar. O que você faz para não comer açúcar? Frutas, é isso? Não, eu faço um trabalho aqui, assim, na minha cabeça. Porque eu fui viciada em açúcar. Então, como qualquer viciado, qualquer alcoólatra, né? Eu não posso comer o primeiro pedaço de chocolate, por exemplo, porque eu não sei comer educadamente. Tem gente que diz assim, eu como um pedacinho. Não, um quadradinho de chocolate. Quadradinho de chocolate. Isso? Come um quadradinho de chocolate? Um quadradinho eu não quero, sinceramente. Se tiver. Um quadradinho eu dispenso. Porque eu quero comer meio tablete. 3 também eu não aguento. Então, eu faço um trabalho comigo mesma de renunciar. Eu costumo dizer que envelhecer é renunciar. Desapegar um pouco, né? Desapegar, encontrar outras satisfações, não ficar fixada nisso, porque o açúcar leva a outras indulgências, né? São pequenas indulgências. Já meti o pé na jaca com isso aqui, então eu vou transgredir ali. Né? Por que não? Já comi um tablete inteiro, posso comer também um pão com manteiga, com queijo, presunto, etc. Exatamente. A pizza e a Coca-Cola. Falou o que eu diria. E você tem uma frase muito boa, você diz a saúde não é um direito, isso daí vamos para o negócio da saúde pública, mas você tem toda a razão, a saúde não é um direito, não é um dever do Estado, a saúde é um patrimônio pessoal que nós temos. A saúde é um patrimônio pessoal e é um dever pessoal preservar a saúde. Isso. O Estado precisa fornecer boas condições, em primeiro lugar de educação para a saúde, promoção da saúde vem em primeiro lugar. Depois vem prevenção das doenças, depois vem cura e reabilitação, que são os médicos, né, da área da medicina, etc. dos especialistas e tal. Mas a promoção da saúde, a mãe está fazendo quando está dando banho, quando está mandando a criança lavar as mãos, escovar as unhas, escovar dente. Quando pegou em dinheiro, tem que lavar a mão, não tem nada mais contaminado do que dinheiro. Né? Chega em casa, lava a mão, tira o sapato, milhões de coisinhas. Né? Milhões de coisinhas assim que são promoção da saúde. Uma comida de boa qualidade é promoção da saúde. O conhecimento, o olhar as fezes para ver como é que estão, porque seres humanos fazem bananinhas, cabras fazem bolinhas. Se situações diferentes. Se estiverem fazendo bolinhas e as cabras fazendo bananinhas, tem alguma coisa errada com tem alguma coisa errada. Agora, me diga uma coisa, de tudo isso que eu já aprendi na minha vida, eu só aprendi uma coisa de verdade. É quanto menos você comer, melhor. Isso, concordo com você. E o pior é que ela concorda. Eu concordo plenamente. Deus me livre. Eu queria que você dissesse, não, Vera, come muita alface, sei lá. Mas tem que comer muito pouco. Mesmo alface, tem que comer pouco? Você pode comer mais se você refogar um pouquinho, que vai dar uma quantidade maior. Né? Crua, eu sou muito a favor de folhas refogadas. Por exemplo, agrião refogadinho. É bom, né? Nossa, que coisa qualquer gostosa. Coisa refogada. Chicória, mostarda. Você tem folhas verdes, são um seguro de saúde, né? Então, eu acho que assim, a gente pode comer uma quantidade bem razoável de comida, de acordo com sua compleição física, né? E eu sou um pouco gulosa, eu gosto de comer bem. Mas botar uma variedade, botar cores. Agora, realmente comer pouco é a grande sabedoria. E cá entre nós, né? Você chega numa certa idade, eu não sei se é a sua, mas a minha com certeza já é. Eu já experimentei de todas as coisas gostosas na vida. Ninguém pode me dizer, você nunca comeu, não sei o que. Eu já comi e gostei.
Tá bom, né? Não é? É. Vamos fazer intervalo? A gente volta já. Voltamos com Sem Censura. Acabei de saber que Marcos Sacramento corre 10 quilômetros todos os dias. Todo dia. Por isso é que tá bem assim. Camilinha, e aí? Temos uma pergunta aqui da Clair Arseno. Ela pergunta: tenho anemia perniciosa. Qual o melhor alimento para fortalecer o sistema imunológico? A pergunta é para quem? Para o médico Sônia. ou para nutricionista? Para nutricionista. A Eu não sou jornalista. Eu sei, nutricionista. foi brincadeira. Mas- Brincadeira. Então, eu acho que pode ser ter tantas causas. Eu acho que um profissional de saúde poderia dizer melhor. E seria importante, como eu estava falando aqui, ver se não tem algum verme aí comendo os ferros. Né? Isso Eu acho seria que esse muito negócio do verme eu importante gostei, que recuperar. lá em casa... Mas eu quando- queria falar um pouquinho sobre fala, isso. fala. Principalmente na próstata. Me permita discordar da Sônia, que eu acho que Não, eu vou até a gostar. gente avança nisso aí. Os tumores de próstata e com a maioria dos cânceres, já se sabe que o problema básico está no DNA. É a fratura do DNA. Nós replicamos células diariamente. Temos e nascemos e morremos células. Então, hoje, a cancerologia caminha basicamente pela questão da identificação da fratura que ocorre no DNA. Tá. Os fatores irritativos, como o tricomonas, como ela citou, não há nenhuma evidência científica que isso aí possa levar a câncer de próstata. Até porque a uretra do homem é um pouco diferente. Da mulher, você tem 3 a 4 centímetros, já abre logo para dentro da cavidade vaginal ou para a bexiga. A próstata do homem, ela fica detrás da uretra, que tem quase 15 a 20 centímetros, e tem mecanismos protetores. Então, o fato de ser abrasivo, o fato de ser irritativo, pode criar, sim, problemas como estreitamento de uretra, né, manutenção de uma infecção e até passar a infecção. Agora, a área oncológica, nós estamos caminhando por um outro viés. Que é o a viés área do do DNA, problema a genético, identificação então. genética, é o curso da genética que está, assim, cada vez mais tomando conta nisso aí. Mas eu vou isentar a Sônia de qualquer coisa, porque fui eu que fiz a provocação. A gente, no Facebook, a gente conversa mais sobre isso. Então, deixa eu conversar com a Tânia e com o Horácio, para eles nos contarem, porque são, afinal de contas, são 5 dias, de 13 a 23, são 10 dias de Festa Lipe. Isso. Conta. São 10 dias em que a cultura de todos os países da língua portuguesa chegam à cidade e a gente tem uma vitrine cultural para poder mostrar um pouquinho dessa arte. Né? O Festa Lipe está chegando na 9ª edição. A gente há 9 anos reúne na cidade do Rio de Janeiro países dos 4 continentes Você e 8 que inventou, países. né? Pois é, dá trabalho. E a gente sempre, dentro do festival, tenta romper a distância desses países, que são países muito distantes e com características muito distintas, mesmo os países que falam português dentro da África. E a gente tenta mostrar que existe essa diferença e que o que nos une é a própria língua, né? O poder da língua, como a gente se identifica e se sente acolhido através da gente se reconhecer no outro através da língua. Então, o Festa Lipe mostra um pouco disso. Deixa eu pedir para o Horácio falar, porque já que nossa pátria é nossa língua, vamos ver se a gente se entende, Horácio. Vamos nos entender, sem dúvida. Você é ator? Sim, sou ator de Moçambique, como já foi dito. Estou aqui para fazer parte deste festival. Na verdade, já faço parte do festival. E vamos trabalhar este grande conto do Guimarães Rosa. É um texto muito difícil, como deve imaginar. O Guimarães Rosa tem uma forma particular de escrever. E é uma experiência muito boa para mim como ator, mesmo pelo processo, porque o processo começou assim, os ensaios começaram via Skype. E esta diversidade, não sei se digo diversidade ou se digo mosaico linguístico que une estes países todos, nós temos este denominador comum, que é a língua. Mas, entretanto, a cultura minha de Moçambique, a cultura de Cabo Verde, de Brasil, Portugal, é diferente, mas nós nos encontramos aqui na língua. E é muito interessante nós estarmos a trabalhar o Guimarães Rosa, mas com esta diversidade toda. É muito interessante e é rico por causa disto. Há aqui mesmo... Me diga uma coisa, Horácio. Diz. Vocês são... Quantos atores são interpretando o texto do Guimarães? Que texto é esse do Guimarães? A Terceira Margem do Rio.
Então são 8 atores? Somos 8 atores, sim. Somos 8 atores. Porque a Terceira Margem do Rio não é uma peça de teatro. Sim, é um conto. Teve a adaptação foi o Paulo de Moraes, né? Adaptação do Paulo de Moraes, que é o diretor do espetáculo. Tá. Exato. Então teve esta adaptação. Primeiro trabalhamos um pouco o conto original e depois da adaptação recebemos já a adaptação e começamos a trabalhar com esta adaptação, que é uma coisa muito fantástica. Aproveito já e convidar todo mundo para se fazer presente, porque vai ser na quarta-feira amanhã. Ah, então tá. Tem um VTzinho. Vamos passar, Emília, para a gente ver um pouco como é que está esse espetáculo. Primeiro, eu achei tudo muito curioso, essa ideia de trabalhar com os atores a princípio à distância, depois ter um tempo curto para os nossos encontros presenciais e tal. Os ensaios, a princípio, foram feitos por Skype. Foi um momento da gente se conhecer e foi um momento que eu apresentei para eles essa obra do Guimarães Rosa, esse conto chamado A Terceira Margem do Rio. Fazer com que todos entendessem qual é a lógica da construção e fossem em busca dessa oralidade própria foi o caminho que a gente encontrou para esses encontros à distância. Maravilha. Esse é o Paulo. Esse é o Paulo de Moraes, que aceitou esse desafio. Como a gente falou, a gente vem quebrando barreiras. Então, esse ano o Festlip está produzindo um espetáculo digital, inovando. O Paulo dirigiu os atores por 2 meses via Skype e está ensaiando 4 dias de forma presencial aqui. Então, o Festlip esse ano vem com o escopo digital. Pela primeira vez, o festival vai ser transmitido para uma TV de Cabo Verde, de Moçambique e de Angola. A gente vai ter transmissão... O que nós temos? Nós temos Portugal, Brasil, Angola. Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Timor-Leste, na Ásia. Foram todos? Macau? Não, Macau não é país oficial. Eles falam país oficial da CPLP, são só os países. Macau participa eventualmente do festival como amigos da língua, já tem 8. E temos Guiné Equatorial, que está entrando agora na CPLP também. O que mais que nós temos como evento? A gente tem uma mostra gourmet no Zazá Bistrô, onde a gente mostra um pouquinho da culinária. É uma feijoada brasileira construída no paladar desses países. É um prato diferente, criado pelo chefe do Zazá Bistrô. Nós temos mais 2 espetáculos. Um espetáculo que vem de Portugal, que é Solange, do Hugo Cruz. Solange, uma conversa de cabeleireiro, que vai estar em cartaz na Casa de Cultura Laura Alvim. A Terceira Margem do Rio também no teatro, que lá temos 2 espaços, que fica de quinta a domingo. E no SESI Centro vem um espetáculo de São Paulo, que é Kiwi, é o espetáculo brasileiro, que foi um espetáculo muito premiado lá agora pelo Prêmio Aplauso. E a gente está trazendo, é um espetáculo inédito para o pessoal do Rio poder assistir. O festival tem uma vasta programação, mesas de debates, tem o Festlip Show, que é uma grande festa, sábado, dia 16, com uma DJ brasileira e um DJ angolano. Vamos ter cultura eletrônica e MPB eletrônica na Casa de Cultura Laura Alvim a partir das 10 horas para todo o público. Maravilha, maravilha. E é muito caro? Como é que ficam os ingressos? É tudo gratuito. A entrada é franca para toda a programação. O festival está na cidade para todo mundo se divertir e conhecer mais de perto a língua portuguesa. Programa através Boca da arte. Livre. Pois é. Ah, que maravilha, Tânia. Muito bom, muito bom. A programação está toda no site festlip.com, é só olhar, tem horário, tem tudo, e a gente espera todo mundo lá. Por favor, são todos convidados para o festival. Ah, muito obrigada, Tânia. Você fica no Brasil até quando? Você já conhecia? Minha primeira vez. Minha primeira vez. Bonita a camiseta, hein? Obrigado. Não é? Muito bonita, muito bonita. Obrigado, obrigado. Estou cá até dia 18. Então, ótimo. Então, iremos ver você lá. O festival começa de 13. Começa amanhã. Começa amanhã e vai até dia... A programação toda até dia 23, mas os espetáculos até domingo, dia 18, dia 17. Maravilha. Tá? Agora a gente vai terminar o programa daqui a pouquinho com o Marco Sacramento e coisa. Eu acho que daria até tempo de você cantar 2 músicas.
Olha a exploração. Você quer que eu cante a Mulher do Leiteiro, né? Você quer que eu cante a Mulher do Leiteiro? Porque eu adorei a Mulher do Leiteiro. Eu Então acho ela tá engraçada. E o pior que é bom, porque eu posso pedir isso para você. Porque você não precisa, vocês conhecem tanto que a gente pode inventar uma musiquinha assim que não, a gente canta, a gente sabe. É porque a Aracide Almeida, além de ter sido uma intérprete de sambas memoráveis, né, de sambas sérios, de sambas de meio de ano, que se chamava na época, ela também foi muito responsável por grandes sucessos de carnaval. E ela era muito multifacetada, uma personalidade realmente muito encantadora. Então, a gente tem no espetáculo um momento dedicado às marchinhas. Ah, legal, tem no espetáculo. Tem 3 marchinhas muito cheias de picardia que a gente faz. Uma delas é a Mulher do Leiteiro. Ah, que bom. Então, eu escolhi certo. Gente, eu queria agradecer muito aos convidados do programa de hoje, ao Marcos, ao Luiz Flávio, a Sônia querida, muito prazer em tê-la aqui. Posso falar uma coisa? Eu vou estar na Feirinha Orgânica da Gávea, no sábado, fazendo o lançamento desse livro, no meio das chicórias, dos agriões, das alfaces. A partir de que horas você vai estar lá? Das 10 da manhã. Maravilha. Feirinha Orgânica da Gávea, na Praça Santos Dumont. Tá. Obrigado, Franja. Obrigado, Tânia. Obrigado, Horácio. Vocês que nos acompanharam de casa, muito obrigado também. Vou pedir para o nosso querido Marcos Sacramento encaminhar-se para o palco. A Mulher do Leiteiro. E a gente vai agora para o Facebook e a gente vai ficar com a Mulher do Leiteiro. Todo mundo diz que sofre nesse mundo, mas a mulher do leiteiro sofre mais. Ela passa, lava, cose, controla a freguesia e ainda lava a garrafa vazia. Todo mundo diz que sofre nesse mundo, mas a mulher do leiteiro sofre mais. Ela passa, lava, cose, controla a freguesia e ainda lava a garrafa vazia. E o leiteiro, coitado, não conhece feriado, enfrenta satisfeito toda noite o sereno. E a mulher dele, que trabalha até demais, diz que tudo que ela faz ainda é café pequeno. Todo mundo diz que sofre nesse mundo, mas a mulher do leiteiro sofre mais. Ela passa, lava, cose e controla a freguesia e ainda lava a garrafa vazia. Bom, muito obrigada. Agora vocês podem cantar o que vocês combinaram. A gente vai fazer aqui mais um Noel Rosa, em homenagem ao aniversário dele, a Aracide Almeida, ao show de lançamento que a gente vai fazer amanhã, e que é um tema muito atual. Ok, vamos ver o que... Você o seu dinheiro nasce de repente, e embora não se saiba se é verdade, você acha nas ruas diariamente anéis, dinheiro e até felicidade. E o povo já pergunta com maldade: onde está a honestidade? Onde está a honestidade? E o povo já pergunta com maldade: onde está a honestidade? Onde está a honestidade? Você tem palacete reluzente, tem joias, tem criados à vontade, sem ter nenhuma herança ou parente, só anda de automóvel na cidade. E o povo já pergunta com maldade: onde está a honestidade? Onde está a honestidade? E o povo já pergunta com maldade: onde está a honestidade? Onde está a honestidade? Maravilhoso, maravilhoso. Volte para o sofá. Você não quer vir para cá não, Luiz Flávio? Vem, Luiz Flávio também. Afinal, Camila, onde nós estamos agora? Estamos no Facebook, continuamos ao vivo por aqui, com vários comentários. Um deles é da Zélia Teles, que ela comentou: Mulher do Leiteiro, adorei essa música do meu tempo de criança. Olha aí, dando não, bandeira. Não, gente, eu não conhecia, eu adorei. Dando bandeira da idade. A Natália... É de 42. É? É.
Tá ali no encarte do disco. Tá no encarte? Olha. A Natália comentou que maravilha, encantada pelas músicas. Estamos precisando de mais mulheres como Aracy. Concorda, Marcos Sacramento? Concordo plenamente. Aracy foi uma iconoclasta, assim, uma mulher à frente do seu tempo, né? Muito à frente do seu tempo. E ela muito corajosa, entendeu? Tinha uma liberdade impressionante para a época em que ela viveu. Sabe? E hoje seria muito importante tê-la aqui nesse momento que a gente está revivendo, né? Sim, com ela hoje. E toda a imagem da Aracy fica ligado àquela fase turrona, aquela fase rabugenta. Exatamente. Praticamente não tem nenhum vínculo com o passado dela. Muito importante o que você está fazendo. Pois é. Graças ao Hermínio Belo de Carvalho. Hermínio, né? Porque ele realmente teve essa preocupação, né? De trazer, jogar luz nessa parte da obra da Aracy. Porque não é para desmerecer também, inclusive ela brincava com isso. Vocês querem que eu faça o quê? Que eu fique uma velha em casa sem fazer nada? Porque não cantava mais, então o Silvio Santos deu emprego para ela no programa de jurados. Mas ficou estigmatizada, né? Com aquela imagem de rabugenta, de mal-humorada, né? E uma grande artista, uma grande cantora. Grande artista. Mas a gente está aí lembrando ela, né? Esse é mais importante. Temos aqui uma pergunta da Ana Miller. Ela pergunta: quais os exames para saber se no DNA há característica para o desenvolvimento do câncer? Infelizmente, a gente tem muito pouca coisa ainda para a gente poder utilizar isso em termos práticos. Já há conhecimento sobre isso. O mais interessante na próstata hoje é que nós estamos começando a identificar, porque sempre se falou que o tumor de próstata não pode fazer como qualquer outra lesão, como o mama, que você tira um pedacinho, o rim, você tira um pedaço. Por que a próstata tem que tirar tudo? Por dois motivos importantes. Primeiro, que o acesso é horroroso. A próstata fica num lugar péssimo. Fica entre a uretra e a bexiga. Eu sei, mas se você faz cirurgia de abdômen aberto, não, a situação o acesso é impossível. É quase que impossível, que era depois do osso púbico. Tá. E segundo, o que se sabe é que 85% dos tumores de próstata eles são multifocais. Tá. Então, teoricamente, você tem que tirar a próstata toda. Mas a ciência está evoluindo. Agora nós estamos começando a identificar a lesão mãe, como se fosse uma lesão índex, que a gente chama isso. Ou seja, como se fosse a abelha rainha com seus filhotes. Se você mata essa abelha rainha, você não precisa cuidar dos filhotes. Quimioterapia não resolve, não? Quimioterapia... Tem o mesmo problema por causa da localização? Que chega... Teoricamente, a próstata tem 24, 25 gramas. É muito pequena, tamanho de uma ameixa. Muito pequena, muito escondida. Muito escondida. Agora, tem uma irrigação terrível em volta. Quimioterapia, teoricamente, chegaria lá. Mas não se tem nada ainda nesse campo para tratar os tumores iniciais. O que está acontecendo muito hoje é a possibilidade de a gente fazer isso através de agulhas, colocando na próstata, disparando determinados sensores que façam uma necrose só daquela região, para que você mate a lesão principal. Isso ainda são estudos, estão muito animadores para a gente hoje, porque se eu tenho uma lesão pequena, eu tiro a próstata. Se ela está um pouquinho maior, eu tiro a próstata. Se ela estiver toda tomada, eu tiro a próstata. Então a gente ainda continua... E se esse câncer não é letal, você tira a próstata. Se ele é letal, você isso tira é o mais importante. Tudo, né? Agora, morrem 14 mil. De 61 mil diagnosticados por ano que nós temos no Brasil, nós temos 14 mil mortes. É um câncer que mata. Então nós temos também, não podemos ser tão indolentes. O câncer indolente, esse a gente já está praticamente identificando quem é. O importante é a pessoa, do câncer da próstata? Dentro do câncer da próstata. Ele é indolente. Como é que vocês... Pela biópsia? Pela biópsia, pelo PSA, pelas características do tumor, pela evolução do PSA, pela história familiar. Outro dado importante. Se você tem um irmão, tio ou pai que teve câncer de próstata, você tem 2 vezes mais chance de ter... Que nem o câncer de mama, né? Igualzinho. Câncer de mama. Então, ficar atento nisso aí. Então, o DNA, a gente sabe que ali é a fratura do DNA que começa todo o desenvolvimento de qualquer tumor. Mas a próstata ainda está começando nessas pesquisas aí. É o tumor mais estudado no mundo. Claro, os cientistas são todos homens. Se eles Estados não Unidos conseguiram 200... até agora resolver, é porque o problema é muito sério. É muito sério. Os homens se dedicam muito aos homens. Mas o homem é perecível. É como ela falou assim, não, o homem morre com muita facilidade. Os homens se dedicam muito aos homens, muito mais do que eles se dedicam às mulheres. Tá falando do sexo masculino. Ah, mas isso aí faz o maior sentido, velho. Eu acho também que faz o homem, sentido. Se você vê que o homem, agora, 50 ele está existindo até a idade de 40 anos. Quando chega aos 70 anos, você vai no baile de meia-idade, a mulher dançando com mulher.
que os homens desaparecem. Desaparecem, é verdade. Eles morrem com muita facilidade, eles não procuram médico. Você tem razão. Não vão atrás do médico. Não vou atacar os homens, Um exemplo é que a gente fala muito mais de câncer de mama do que de câncer de próstata. Não, mas as mulheres são compulsoriamente levadas ao médico. Elas são compulsoriamente... Entendeu? Aquele negócio, com a ameaça da gravidez, com todas as doenças sexualmente transmitidas, com a perda da virgindade, o que seja, ela vai para o médico cedo. Entendeu? Os homens não. Imagina, depois de tanto tempo, eu precisar lançar um projeto de biópsia de câncer de próstata. É uma loucura. Parece que não faz sentido nenhum. Enquanto que mama, você tem mamografia espalhada para tudo quanto é lado. Quer dizer, toda a rede se o pública... homem cuida muito do homem, o Ministério da Saúde está começando a olhar para o homem agora. É que o homem tem um tabu para falar um pouco, alguns homens ainda, né? Ainda existe o tabu do homem. Do câncer de próstata? As mulheres já não têm mais tanto tabu. Eu não acho, não. Mas eu acho que o problema é a ameaça que esse câncer de próstata representa com a incontinência urinária e a impotência. Aí eu acho que vira um pesadelo que você prefere não ver. Entendeu? Difícil. Porque tirar um seio, tudo bem. O tabu do tal, do exame de toque. Pois é, isso que eu isso fica na ignorância masculina, ficou essa coisa. Está mudando. Está mudando, mas olha quanto tempo, né? Está mudando. Né? A gente está no século XXI, 2017, e ainda está mudando. Porque eu tenho amigos mais novos que eu, que ainda acham que a única maneira de diagnosticar um câncer de próstata, de se fazer uma coisa, é ir ao médico, fazer um exame de toque retal, entendeu? E que dizem o seguinte, mais novos que eu. Dizem o seguinte, eu não faço isso. O próprio toque retal você consegue só ver uma seminolaridade da próstata. Você não consegue enxergar a próstata como um todo. Nem essas ressonâncias magnéticas. Aí a coisa mudou de história. A ressonância magnética mudou de história. A ressonância magnética é tudo. A ressonância magnética já chega lá. Já faz a fotografia quase que fotografia real da próstata. E mais do que isso, existe uma ressonância chamada funcional, onde você pode estudar difusão de água, chegada de sangue, você enxerga o nódulo hoje na ressonância. Caramba, Biochic faz o diagnóstico direto nesse nódulo. Quer dizer, nós estamos muito avançados disso aí. O problema é oferecer isso para a saúde pública. Ressonância magnética para o povo. Para o povo. E o INCA está trazendo uma 3 Tesla o ano que vem, dentro desse projeto de câncer de próstata, que não vai ficar no Rio. Isso é um projeto piloto. Isso vai dar certo. Nós estamos coordenando isso aí, isso nós vamos tentar espalhar isso para o Brasil inteiro. É maravilha. O senhor continua representando bem o INCA. O INCA é um dos nossos orgulhos. É mesmo. Nós temos orgulho do INCA. E isso é legal. É muito bacana. Isso precisa muito dessa divulgação, da ajuda de todo mundo. O INCA não pode sair do Rio. O INCA não pode deixar de ser o protagonismo que ele é. Isso é governamental. A gente precisa de fazer aquela sede do INCA que está ali do lado. Claro, mas basta ter INCAs pelo Brasil, era pílulas. Você viu o espaço que nós temos ali, que o IASEG foi destruído? Isso. Sabe o que está feito ali? Há 11 anos nós temos um projeto... Aquele terrenão ali. Exato, para trazer o INCA todo para cá. Tem que ser. O INCA atende hoje, matricula 11 mil pessoas por ano. Nós fazemos 11 mil matrículas de câncer. Já não damos conta, trabalhamos sempre a 120. Por que não abre aquele espaço ali? Nós estamos reivindicando isso há tempos. Para criar um centro de diagnóstico. O Rio de Janeiro merece isso. É verdade. Como é que é o nome daquele instituto que começou em Brasília com o negócio de ortopedia? Sara Kubitschek. O Sara Kubitschek. Hoje tem no Brasil inteiro. O replicar o INCA. Exatamente, a gente teria que replicar o INCA. A coordenação nossa. Olha, tem uma dúvida aqui que é minha também para a Sônia, da Vivi. Ela pede para dar dicas de como eliminar o açúcar e se também é preciso eliminar a farinha. Glúten. Olha... Pô, mas aí fica farinha é um alimento muito desvitalizado, então quanto menos melhor. E se tiver que ter alguma farinha, que seja num pão integral, que pode ser feito em casa com muita facilidade. A pessoa compra 1 quilo de pão integral, de farinha integral. De noite pega assim 400 gramas, mistura com água, numa vasilha de louça, cobre com um pano úmido, deixa fermentar até de manhã. De manhã vai acrescentar o resto da farinha, um pouco de óleo, um pouco de sal, vai amassar. Vai amassar, bater, sovar, esticar, puxar, dobrar, sovar, se divertir, bater de novo, se bate divertir com aquilo. Toda a agressividade vai ali. Exatamente, criar musculatura. Estão na moda hoje em dia. Tem visto nem uma farofinha, nada disso. Então, farofa, a pessoa vai... Farofa, ela gosta. Gosta. Mas eu posso acabar de dar a receita do pão integral? Farofa tem que ter de fermentação natural. Então, a pessoa fez isso tudo, vai untar uma forma e botar o pão ali para ele crescer durante o dia. De noite, ela vai assar para comer no dia seguinte. Isso não faz mal. Isso não faz mal para ninguém. Tem bastante fibra e tal. Agora,
entrar na padaria, comprar meia dúzia de pão francês, 3 croissants, um pacote de biscoito, depois comer uma pizza, depois comer uma lasanha. Essa a pessoa está se alimentando pessimamente. Quando você é contra o amido, o que você quer dizer com isso? O que é o amido? O amido se transforma em açúcar, tá, né? Mas que amido é esse? Então, maisena é amido? A maisena é amido quase puro, com o polvilho, mas são assim... Mas tudo bem. Quando eu digo... Eu não consigo. Moderadamente, tudo bem. Agora, farinhas, de um modo geral, oxidam muito rápido, são alimentos desvitalizados. Então, uma farofa de vez em quando, uma massa de vez em quando, né, isso eu acho muito importante. Agora, a primeira parte da pergunta, como eliminar o açúcar. Primeiro, a pessoa tem que ver se é uma compulsão. Ah, eu sou fissurada, eu não consigo parar. Esse não consigo pode ser de 2 origens. Uma é uma compensação, outra é a bicharada que está lá dentro pedindo. Então, por exemplo, muita gente tem muita cândida. A candidíase é prevalente na população, homens, mulheres, velhos e crianças. E você come um pouco de açúcar e aquilo se acalma, porque os bichos estão pedindo. Então, a pessoa diz, o meu corpo está pedindo, mas o meu corpo é um condomínio. Então, a pessoa precisa realmente tomar algumas providências para poder dizer, eu, com consciência, eu não quero ficar viciada mais em açúcar. Então, ir saindo aos poucos, vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Quer comer uma sobremesa? Vai lá, pede e para na metade. Aprender a parar, entendeu? É que nem qualquer coisa na vida. Você tem um carro maravilhoso que pode chegar a 220 por hora, mas você sabe que a 220 por hora você se mata e mata os outros com muita facilidade. Então, você vai tirando o pé, né? E encontrando um prazer, vamos dizer, numa velocidade cruzeiro. Você não precisa exagerar na velocidade. Então, acho que é isso, uma questão de critério, uma questão de consciência. Vermífugo para o povo. Tem uma pergunta aqui para o Horácio. Ele pergunta, do Vitor, ele pergunta qual foi a sua maior dificuldade em fazer esse espetáculo e pergunta como é que é a cena teatral em Moçambique. Bom, dificuldade é enorme, né? Mas é como eu costumo dizer, né? Nós os atores nos fazemos, nos construímos com estas dificuldades. São estas dificuldades que nos tornam alguma coisa especial de se ver no palco. Dificuldade, primeiro, porque este processo é a primeira vez que eu ensaio um espetáculo que eu sou dirigido via Skype. Esta é a primeira dificuldade. Há coisas que escapam, que tu queres mostrar ao diretor, mas depois não consegues. E depois há um conjunto de coisas aqui no meio que tornam este processo um pouco difícil, mas ao mesmo tempo interessante, porque obriga-nos a estarmos ali, a darmos tudo de nós, a estarmos ali a 100, a estarmos a disponibilidade total e completa. Então, eu acho que estas coisas todas tornam isto muito interessante. Depois, o teatro em Moçambique. O teatro em Moçambique ainda está... Já começam a aparecer os sinais bons, os primeiros sinais. Já temos alguns festivais. Não estão muito preenchidos ainda, há muita lacuna, mas há muita vontade em tornar estes festivais grandes. Há grupos que começam também a aparecer. Temos este problema que é dos espaços. Há muitos grupos que têm vontade de aparecer, mas têm esta limitação das salas de teatro. Estamos reféns. Moçambique é um país com 11 províncias e mais de 128 distritos. E em cada distrito tens um grupo de teatro. Então, o que está a acontecer agora é sensibilizar estes grupos a trabalharem em espaços alternativos. Não tens esta sala, mas tens vontade de fazer teatro, procura um espaço alternativo. Vá para um jardim, apresenta teatro. Vá para a rua, vá. Então, está a acontecer isto, está a crescer aos poucos. É verdade que leva um tempo, somos bebés ainda, mas estamos a crescer assim, passo a passo. Tânia, quem escolheu Guimarães? Porque Guimarães Rosa, português é uma língua, né? O neologismo que tem, né?
foi o Paulo de Moraes. Ele Tá. escolheu propositalmente. O mais difícil mesmo, né? Que mas vocês vão- Ele acha que o Guimarães ele tem um marco na transformação da língua portuguesa, que ele lida muito com o simbolismo, com a coisa mítica, e que isso seria uma liga para todos os atores que falam, apesar de ser a mesma língua, mas em muitas palavras e no próprio sotaque é bem diferente. Então, eles próprios têm muita dificuldade de se entenderem, Não, né? nós temos Pois muita é. dificuldade de entender Guimarães Mas Rosa. foi proposital. O Paulo queria trabalhar exatamente a sonoridade do conto, a repetição das palavras, como é composto o conto, e a forma que o Guimarães escreve. Maravilha. Bom, gente, o nosso programa chegou ao final. Tudo bem, Camila? Posso terminar? Tudo, posso. Posso fazer um último Claro. comentário que vai deixar a gente feliz? Da Eunice Maia, ela disse que ela adora o Sem Censura e disse que é o único programa que ela assiste no canal aberto. Então, um grande beijo pra ela. Valeu, Eunice. Amanhã a gente volta às 5 horas, Eunice.